Eu acho que uma das dúvidas mais interessantes que a maioria dos pacientes perguntam quando vem a primeira vez no consultório são... Acho que começa por aí, né? Então, 3, 2, 1. Quiropraxia, ela vai me ajudar. A segunda consulta é quanto tempo eu tenho que ir ao quiropraxista. E a terceira consulta... Vamos de novo. Uma das dúvidas mais comuns que eu escuto aqui no consultório é dos pacientes. Tá, de novo. Vamos lá? Normalmente, uma das perguntas mais comuns que eu tenho aqui no consultório, quando eu vou atender pela primeira vez um paciente, é se realmente o problema que ele está me apresentando, a minha profissão quiropraxia vai ajudar. Então, eu venho trazendo para ele de uma forma bem sucinta sobre essa relação que quiropraxia, primeiro, não é só para dor. Quiropraxia, ela é uma ciência, ou seja, ela tem uma cientificidade em cima disso, mas acima de tudo, nós precisamos ter o que nós chamamos de um processo. Ou seja, precisamos ter um início, um meio e o fim. Então, normalmente, quando se vem com um desconforto, como no caso eu estou abordando muito sobre as questões de dores cervicais, eu faço a pergunta bem clássica: quanto tempo você tem esse problema? Quanto tempo que você percebeu que esse problema está te incomodando e quando você decidiu ir buscar ajuda ou buscar até uma solução para esse seu problema. Então o paciente ele fica me olhando seriamente e diz assim: nossa, já faz mais ou menos 1 ano e meio, ou muitas vezes uns 6 meses, ou há mais de 2 ou 3 anos que eu tenho esse problema, mas eu ia tomando um medicamento para diminuir a dor, às vezes eu fazia uma massagem, às vezes eu tentava somente com um banho, durante o banho diminuir esses meus desconfortos, mas eles perduravam. Foi aí que, vendo algumas propagandas falando sobre quiropraxia, que eu entendi e me conectei com isso, acreditando que vai melhorar de uma hora para outra. Então eu pergunto para ele novamente: então você percebe que por 2 anos ou 6 meses, ou seja, você tem uma grande linha de tempo ali mostrando que esse problema não é do dia para a noite. Então, muito bem. Agora você entende que quando você vai ao consultório de quiropraxia, você procura por um serviço, não necessariamente quiropraxia, mas quando você procura por um serviço, procura por uma solução de um problema que está há muito tempo te incomodando, tu percebe que precisa ter um início, um meio e um fim. É quando ele para de novo, ele olha e diz: puxa, realmente, tá, então como funciona isso? Pois bem, dentro da minha área quiropraxia, eu falo simplesmente para ele: para que você consiga melhorar todos esses fatores que estão te limitando, principalmente na questão do trabalho, muitas vezes numa atividade física que você quer fazer, ou até mesmo no seu lazer no final de semana, você precisa ter primeiramente uma consciência e uma clareza que esse teu problema é um agente limitador. Quando você criar essa consciência e essa clareza, você vai começar a se fazer perguntas de quais fatores estão gerando essa sua limitação. Então é um fator de postura, ou é um fator porque você está dormindo muito pouco, ou é porque você está tendo um excesso de trabalho, ou muitas vezes você está treinando de uma forma não tão adequada que vai acabar atingindo essas estruturas do seu corpo, como no caso, coluna cervical. E aí ele tem mais uma tomada de consciência e pergunta: tá, mas como que eu preciso melhorar isso e de que forma você pode me ajudar? Aí é que entra todo esse processo, ou seja, nós temos que identificar esse problema, ver as limitações e a partir daí nós vamos fazer todo um processo para primeiramente diminuir o teu desconforto, melhorar as tuas amplitudes de movimento e depois fortalecer. Então quando a gente fala que quiropraxia ajuda a tirar dor, quiropraxia vai melhorar, do nada eu vou ficar bom em 1, 2 consultas, vale lembrar que é importante a pessoa que for procurar o serviço, ela ter toda essa clareza, ou seja, ela entender que existe um processo e dentro desse processo ele tem que ter o começo, meio e fim, ou seja, ele tem que ter as suas mudanças como melhorar o sono, melhorar a postura, praticar atividade física, procurar não buscar fazer tanta força nas estruturas da coluna vertebral, que assim ele vai conseguir potencializar muito mais rápido todos esses desconfortos. Então entende que quando você aplica disciplina, você mantém uma consistência e acima de tudo você consegue sustentar
os hábitos saudáveis, é muito mais rápido para você conseguir melhorar esse problema. Por isso que a quiropraxia, ela tem essa resposta extremamente assertiva, porque quando nós mudamos pequenos comportamentos dentro desses hábitos que estão te gerando uma resposta negativa, você começa a entender de uma forma diferente. Então você cria uma nova disciplina, você cria um novo hábito e aí realmente você conseguiu fazer todo aquele processo de início, meio e fim. Viu que interessante? Então cada vez que, ou toda vez que você fizer essa pergunta, será que a quiropraxia vai me ajudar em relação às dores que eu tenho na consulta? Pode ter certeza que sim. Então vale lembrar que quiropraxia é um excelente hábito saudável, a quiropraxia vai ajudar realmente a você performar melhor, isso em todos os quesitos, isso no trabalho, na atividade física e também no seu lazer, como exemplo que eu estou dando agora. Mas acima de tudo é potencializar a saúde da sua coluna vertebral. Então se a tua coluna ela estiver em equilíbrio, estiver totalmente organizada e conectado, provavelmente as outras esferas, família, trabalho, principalmente a parte de esporte e também questões emocionais que vêm linkado em relação às dores na coluna, vão te ajudar, tá? Espero que tu tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você achou interessante, coloque o seu comentário e, claro, se puder, compartilhe também. Dá o nosso joinha lá para a gente continuar produzindo cada vez mais conteúdo. Muito prazer, eu sou Fábio Ramos e esta foi a minha arte do bem-estar. Um grande abraço.